A Europa é um continente. É composta por 44 países. Mais ou menos, depende de quem você pergunta, e dentro desse continente há uma organização que une alguns deles. 27 para ser preciso, a União Europeia. A União Europeia, ou União Europeia, é uma união política e econômica, mas seus Estados-membros mantêm uma grande extensão de soberania política e econômica. Frequentemente é descrita como uma entidade política sui generis, sem precedentes ou comparação no mundo, com as características tanto de uma federação quanto de uma confederação. Algumas pessoas argumentariam que este é um equilíbrio perfeito, você obtém o melhor dos dois mundos, mas outros argumentariam o contrário, que a União Europeia precisa de reforma. Alguns dizem para aumentar ainda mais a autoridade interna de seus membros, reduzindo o alcance da União Europeia, e outros argumentam que a autoridade da União Europeia precisa de fato aumentar. Acho que essa é uma boa maneira de diferenciar as opiniões das pessoas em relação ao conceito de uma União Europeia em um dos 4 grupos. Primeiro, aqueles que são totalmente contra e querem dissolvê-la, devolvendo a autoridade completa a cada país, como os apoiadores do Brexit no Reino Unido fizeram. Segundo, aqueles que estão satisfeitos com o status quo e não querem que nada mude. Depois, as pessoas que querem avançar mais em direção a uma confederação de estados totalmente independentes que cooperam e estão integrados de algumas maneiras menores, talvez apenas através do Conselho da Europa, uma organização fundada em 1949 que tem 46 estados-membros, toda a Europa exceto Belarus, e seu propósito é defender os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito na Europa. Não deve ser confundido com o Conselho Europeu, que é um órgão da União Europeia composto pelos chefes de Estado dos membros da União Europeia. Eles realmente deveriam ter nomes mais diferentes para esses, porque pode ficar um pouco confuso. E, finalmente, aqueles que querem avançar para uma maior integração através do federalismo, com aumento da autoridade de um governo central ou federal europeu, semelhante ao que existe nos Estados Unidos da América, criando essencialmente uns Estados Unidos da Europa. Primeiro, o básico. Como seria chamada essa federação? Ela manteria seu nome de União Europeia? Durante o conflito interno americano, os Estados do Norte se referiam a si mesmos como a União, em oposição à Confederação, um paralelo interessante aqui. O nome poderia, claro, mudar para os literais Estados Unidos da Europa, mas dado que os Estados Unidos da América já existem, é improvável que mesmo os federalistas europeus gostariam de ter um nome tão similar, tentando encontrar algo mais original. Embora Winston Churchill realmente usou o termo Estados Unidos da Europa em um discurso proferido no dia 19 de setembro de 1946. Ele afirmou: devemos construir um tipo de Estados Unidos da Europa. Somente desta maneira, centenas de milhões serão capazes de recuperar as simples alegrias e esperanças que tornam a vida digna de ser vivida. Mas, apesar de usar este termo, Churchill tinha uma abordagem cautelosa, a posição unionista, em relação à integração europeia em comparação com a abordagem que os países continentais tinham, conhecida como a posição federalista. Os federalistas defendiam a integração total com uma constituição, enquanto os unionistas defendiam apenas um órgão consultivo. É interessante que essa discussão exata já estava sendo feita há tanto tempo. Mas supondo que Estados Unidos da Europa não seria um nome viável, talvez Estados Federais da Europa seria uma opção. E a bandeira? A bandeira da União Europeia é um campo azul com 12 estrelas douradas. A bandeira tem 12 estrelas porque o número 12 é aparentemente o símbolo de completude e unidade. Não tem nada a ver com o número de membros, eu sinceramente não entendo isso. Eu acho que isso é uma das coisas que a bandeira dos Estados Unidos da América sempre fez bem ao longo do tempo. O fato de que ela muda e ganha uma estrela com cada membro adicional, eu acho que contribui para que cada estado sinta que realmente pertence àquela união. Como se a bandeira realmente os representasse, porque a estrela deles está nela. Eu acho que se a União Europeia se transformasse em um estado federal completo, ou mesmo que não se transformasse, então essa mudança deveria ser feita. As 12 estrelas se tornando 27, com cada uma delas representando um estado membro. Mas é claro, uma bandeira totalmente nova poderia ser criada com algum outro design. E o que isso significaria na prática? O que mudaria para o continente e seus países? Com toda a instabilidade que vemos hoje nos Estados Unidos da América e as diferentes políticas que cada estado segue, quase entrando em conflito diplomático com outros, você poderia pensar que uma nova onda de secessões poderia ocorrer. Esse seria um tópico interessante para um vídeo, e se os Estados Unidos da América se separassem novamente. Mas uma das razões pelas quais eu acho que isso nunca poderia acontecer é muito simples: o exército deles.
O fato de os Estados Unidos terem um único exército nacional faz com que cada Estado-membro não seja capaz de declarar guerra a outro, nem seriam capazes de se defender no caso de independência, garantindo essencialmente a existência da União. Se a União Europeia quer se mover em direção ao federalismo, eu acho que o primeiro passo seria criar um único exército europeu, não um que existisse em paralelo aos nacionais, um exército muito grande que o substituiria. O atual presidente francês Emmanuel Macron fez essa proposta, embora sua ideia seja uma força comum composta por soldados de cada país, não um único exército substituto para todos eles juntos. O argumento a favor era que a Europa não poderia contar com os Estados Unidos da América para sua proteção em um momento em que a OTAN não estava em seus melhores dias. Eventos atuais levaram a um fortalecimento da OTAN, mesmo com a adesão de 2 novos países, e assim o argumento alemão e britânico contra o exército europeu na época de que não faria sentido ter uma força paralela à OTAN se torna válido novamente. Mas a OTAN funciona para um grupo de países soberanos que são aliados. Se o objetivo fosse avançar especificamente para o federalismo europeu, então eu acho que um único exército europeu seria essencial. Em termos de adesão, estou supondo que isso seria apenas a União Europeia fazendo a transição para um sistema federal, e então os membros seriam os atuais 27. Acho improvável que o Reino Unido volte como está. Eles saíram em busca de mais autonomia, então dar mais autoridade a um governo central europeu provavelmente tornaria ainda menos provável que eles se juntassem. Essa perda adicional de soberania ao se juntar também poderia fazer com que candidatos como a Turquia pensassem 2 vezes antes de se candidatar. Apenas se os benefícios fossem tremendos eles fariam isso. Com os Estados Unidos da América foi diferente. Era federal desde o início e, embora os estados tivessem muita autonomia, eles estavam dispostos a renunciar à sua soberania para obter sua independência dos britânicos e então fazer parte de uma nova nação em expansão. Não é o mesmo para uma Noruega independente se juntar hoje a uma Europa federal do que era para um território quase deserto e subdesenvolvido da Dakota do Norte fazer isso. Economicamente, haveria outra mudança necessária. Dos 27 membros da União Europeia, apenas 19 usam sua moeda única, o euro. Acho que está prestes a se tornar 20, pois a Croácia se juntará em 2023, mas ainda assim, se o federalismo se tornasse uma realidade e a União Europeia essencialmente se tornasse seu próprio país único, tendo apenas Estados-membros subnacionais. Então acho que é obrigatório que eles realmente usem uma única moeda. E assim, os 7 países restantes que usam sua própria moeda também precisariam se juntar à zona do euro. Esses países hoje são Bulgária, Tchequia, Dinamarca, Hungria, Polônia, Romênia e Suécia. Em relação ao mercado interno, não acho que muita coisa mudaria. Já existe um mercado comum da União Europeia. Acredito que a economia, exceto a moeda, é de fato a coisa na qual o atual modelo da União Europeia está mais integrado. Isso faz sentido porque a origem da União Europeia foi precisamente a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Embora a manutenção da paz fosse o objetivo, os meios para a integração sempre foram a cooperação econômica desde o início. E o fato de ser a maneira pela qual os países estão mais integrados também faz sentido, porque é a mais benéfica. O principal obstáculo que os apoiadores do Brexit enfrentaram foi a perda de acesso ao incrivelmente grande e valioso mercado único europeu. Talvez, se a União Europeia fosse reformada e outros mecanismos de integração apresentassem mais vantagens para seus membros, então eles estariam mais dispostos a se integrar ainda mais, mesmo que isso significasse uma perda de alguma soberania. Outra questão-chave é, se houvesse um Estados Unidos da Europa, como seria a organização territorial? Se cada um dos países membros se tornasse estados subnacionais, com a própria Europa se tornando este único país, então, argumentavelmente, não haveria necessidade de manter as atuais fronteiras nacionais. E uma reorganização do território poderia ocorrer, talvez até estrategicamente, para dissolver movimentos nacionais que queriam independência, separando-os em várias regiões. Em seu livro Eurotopia, o cervejeiro holandês e ativista político pró-europeu Fred Heineken propôs uma Estados Unidos da Europa, no qual o território europeu seria dividido em 50 estados menores. Poderia-se argumentar que isso realmente permitiria acomodar regionalismos, concedendo maior autonomia local a lugares que têm movimentos de independência, como a Catalunha ou a Escócia, mas surge uma questão-chave. Isso foi escrito em 1992, não apenas incluindo o agora extinto Reino Unido, mas também outros países que não são membros da União Europeia, como Suíça, Noruega ou Sérvia. Uma nova adaptação deste mapa foi feita em 2016, que podemos ver aqui. Quando se trata de liberdade de movimento, a União Europeia já tem isso, até mesmo estendendo-a a outros membros não pertencentes à União Europeia com a área de Schengen, então nada mudaria a esse respeito. Tenho que dizer que eu mesmo tenho dificuldade em decidir se apoiaria isso ou não.
Embora eu seja totalmente a favor da integração europeia, acredito que seja importante que cada país mantenha alguma soberania e não deixe seu destino ser totalmente decidido por outros, especialmente para países menores. Embora, quando você olha para os Estados Unidos da América, você vê como o governo federal é realmente limitado e como cada estado tem tanta soberania e autogoverno. Então, talvez se um modelo semelhante fosse seguido para a Europa, não teria tantos aspectos negativos. E algumas pessoas parecem concordar. Em 2017, uma pesquisa indicou que 30% dos alemães apoiavam essa ideia na época proposta pelo líder do Partido Social Democrata alemão, Martin Schulz. Na França, 28% também eram a favor. Essa foi uma pesquisa um tanto limitada. Apenas 7 países fizeram parte dela, como podemos ver neste gráfico, mas ainda assim, apenas em 2 deles as pessoas contra compõem mais da metade da amostra. Um conjunto maior de pesquisas entre 2012 e 2014 mostra ainda mais apoio a isso, com apenas pouco mais de um punhado de países sendo mais contra essa ideia do que a favor dela. O recente renascimento da OTAN e o crescente favoritismo em relação a ela e a própria União Europeia devido a eventos atuais muito infelizes poderiam ser uma boa oportunidade para reforma e maior integração. E os líderes da União Europeia continuam a apoiar isso. Apenas este ano, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi afirmou que precisamos de um federalismo pragmático que abranja todas as áreas afetadas pelas transformações em curso, da economia, à energia, à segurança. Devemos ir além do princípio da unanimidade, que dá origem a uma lógica intergovernamental de vetos conflitantes e avançar para decisões tomadas por uma maioria qualificada. Argumentando que os antigos tratados que regulam o funcionamento da União Europeia foram feitos após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, e agora que enfrentamos uma nova realidade, novos tratados devem ser feitos, uma lógica bastante sólida, na minha opinião. Porque eu acho que a União Europeia realmente precisa mudar em alguns aspectos, e se fosse se tornar um sistema federal, definitivamente precisaria. Uma eleição direta do líder da União Europeia seria, eu acho, essencial. Mais poder legislativo teria que ser dado ao Parlamento Europeu e a Comissão Europeia teria que se tornar um verdadeiro governo europeu, com pleno poder executivo sobre todos os Estados-membros. De maneira semelhante à administração federal dos Estados Unidos da América, os líderes nacionais poderiam talvez se tornar um tipo de senadores representando suas nações e talvez tenham uma palavra decisiva nas decisões de política e legislativas. Então, isso é o que poderia acontecer se a União Europeia se tornasse um Estado federal, tornando-se os Estados Unidos da Europa ou os Estados Federais da Europa. Quais seriam as principais mudanças em relação à própria organização e qual impacto isso teria para seus Estados-membros? Você gostaria de ver isso acontecer ou não? A qual desses 4 grupos que mencionei primeiro você se consideraria parte? Você é contra a existência da União Europeia? Você gosta dela como está? Ou você acha que ela deveria ser reformada, seja para um organismo mais consultivo com mais soberania para os países membros, ou para um sistema totalmente federal onde existiria um único país europeu e os países se tornariam Estados-membros? Deixe um comentário abaixo me dizendo muito obrigado por assistir a este vídeo, inscreva-se se quiser acompanhar os próximos e nos vemos na próxima vez para mais conhecimento geral.